Olá pessoal, nessa atividade eu vou explicar aqui para vocês e depois vocês vão fazer aí a atividade. É uma atividade bem simples, mas é muito importante, né? A gente tem no nosso trabalho aí relacionado com análise de diagramas, com elaboração, né, de diagramas, a gente tem a identificação, lá nos diagramas, a identificação dos dispositivos, né, da instalação para poder tanto a gente que vai fazer o projeto, implementar o projeto na prática, quanto a gente que está elaborando o projeto para que outros implementem, para que outros executem, né, o projeto. Então, a gente precisa ter a identificação correta dos dispositivos, né? A gente viu na última atividade aí conjunto de identificação de símbolos que a gente foi analisando e identificando o que eles significam e como, né, como identificar, fazer a identificação de elementos no diagrama. Então, uma coisa que eu comentei sobre a simbologia, né, a gente tinha uma norma da ABNT de simbologia, só que essa norma foi cancelada, já comentei isso anteriormente. E a gente tem, só que a simbologia ela foi implementada em projetos antigos, né? Não quer dizer que os projetos antigos deixem de ser válidos. Eles continuam a existir e, e muita gente ainda utiliza esses símbolos. Então a gente tem, são símbolos usuais. Aí, né? Então a gente tem que, o importante, né, é sempre lembrar que tem que ter o símbolo utilizado no diagrama, tem que ter uma legenda explicando o que aquele símbolo significa. Então, isso é um ponto que acaba facilitando aí, né, justificando a utilização do símbolo. Então, aqui eu coloquei uma tabela, né, na verdade tem duas colunas aqui, são duas tabelas praticamente, né, que a gente tem símbolos usuais, né, que a gente vê aí em vários projetos, e o que seria a simbologia da ABNT, né, embora a simbologia não é mais válida, assim, não é mais normalizada, né, não existe mais essa norma da ABNT, mas ainda muito projeto tem esse símbolo e muita gente ainda nem sabe que ele foi cancelado essa norma e acaba utilizando ela sem saber. Então, mas assim, vamos mais com uma referência, né, para a gente fazer o estudo aqui que eu quero que vocês façam, né, que é o seguinte. Eu coloquei a simbologia, então, nós vamos estar trabalhando mais com a simbologia da BNT, né, que é a antiga simbologia da BNT. Eu coloquei lá na atividade uma nota, e especifiquei lá na parte de baixo aqui, ó, coloquei aqui as colunas com símbolos identificados como da ABNT são símbolos ainda usados, mas como já foi mencionado anteriormente, não são mais normalizados. Embora a norma de simbologia da ABNT tenha sido cancelada, muitos projetos ainda são ou estão identificados com símbolo. Tá? Então, a gente precisa saber o que significa aquele símbolo lá, símbolo, e aí tem, lógico, deve ter a legenda, mas a gente já está acostumado aí com muitos desses símbolos. Então, na atividade eu estou mencionando isso aí. Eu coloquei aqui um asterisco, as duas colunas, e aí coloquei a nota aqui, só para reforçar isso aí, tá bom? Para não ficar assim, mas a norma foi cancelada e está usando assim, não. Aqui é só um exemplo para a gente fazer o estudo. E aí, a gente tem a seguinte situação. Eu coloquei aqui um círculo, né, azul e um círculo vermelho. Vocês vão ver ele ao longo aí do diagrama, né, em vários pontos. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu até, na verdade, vamos dizer assim, eu dei não é facilitei, mas já especifiquei. O que está em azul são símbolos que foram identificados de forma errada. Tá? E aí eu quero que vocês corrijam esse símbolo. Aí eu coloquei na parte de baixo aqui
né? Eu coloquei por cômodo, não coloquei, podia ter numerado cada círculo lá para ficar mais fácil aí para vocês e para mim, mas não tem necessidade. Aqui vocês podem especificar o que está errado na garagem, o que está ou o que está faltando, né? Um símbolo que esteja faltando. Por exemplo, aqui tem um erro, né, no caso, tá? O que está em azul é um símbolo errado e o que está em vermelho é um símbolo faltando. Então, aqui tem duas simbologias erradas. Tá? Quero que vocês identifiquem o que está errado nessas duas simbologias aqui. E aqui é interessante, né? Porque eu peguei esse projeto pronto na internet, né? E esses erros aqui não fui eu que coloquei. Esses erros já estavam no projeto, tá? Então é interessante a gente verificar isso aí, por quê? Porque às vezes a gente vai lá e faz o projeto e, né, na verdade, assim, a gente vai implementar, depois a gente fala, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Né? Então é importante a gente perceber que pode ter erros no projeto, na identificação, assim, é importante ter verificação, né? Porque isso pode fazer com que gere erros lá na implementação, né? na execução do projeto. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Então, onde está em vermelho aqui, eu quero que vocês identifiquem, né? O, o número do circuito, aqui no caso, no ponto de iluminação, né? A gente tem, eu especifiquei numa atividade anterior aqui, o que significa, né, os campos aqui do ponto de iluminação. Tá? O campo que está aqui na parte de cima, no caso, nessa posição que está o diagrama aqui, o que está na parte de cima é o número do circuito. E aqui é o comando que controla o circuito. Tá? Então eu quero que vocês identifiquem a partir do... vocês vão analisar o diagrama, quem que é o comando que está, né, qual deveria ser o comando que deveria estar aqui identificado. Tá bom? Então, em vários pontos aí tem erros, olha quantos erros tem nesse projeto aqui, né? Vamos ver será que eu acertei, né, esses erros? Eu acho que está errado, né? Vamos ver se vocês concordam, se vocês identificam aí qual é o erro que supostamente tem aqui, né? Vamos ver se eu identifiquei errado aí, se vocês concordam comigo, tá? Então, são os que estão em azul são erros, tá? Agora os que estão em vermelho é só um símbolo. Aí fui eu que apaguei mesmo. Eu só apaguei embora tinha um erro em um dos símbolos aí que eu apaguei, né? Mas os outros foi só um errinho que eu verifiquei aqui que tinha um comando identificado errado. Mas o restante parecia que pelo que eu entendi, estava tudo certo. Pode ser que tenha mais algum erro, eu não fiquei verificando tudo também, até para não ficar tanta coisa aí, mas aqui já é suficiente para a gente ter uma boa análise aí do que está errado, né, e do que está faltando. Tá? Então, se vocês conseguirem identificar aí, vai ser legal. Então, a ideia é essa, identificar os pontos aí que estão, né, com erro e faltando. Então, em azul, está aqui, ó, coloquei a legenda aqui, identificação errada do símbolo. Foi identificado errado nesse ponto aqui. E aqui, em vermelho, é o símbolo que está, uma parte do símbolo, na verdade. Né? Os símbolos, a princípio, não estão faltando. Então, uma identificação do símbolo é que está faltando ali. Então, eu quero que vocês façam essa identificação aí toda para mim, tá? Então, qualquer dúvida, vocês vão podem estar me contactando aí para a gente ir aprendendo a identificar isso aí, tá? Então, isso é importante. Bom trabalho para vocês aí.